Olá, esta é a última aula do curso. O assunto a ser abordado é persistência de dados com arquivos binários. Conforme visto na aula 9, programas interativos leem os dados de entrada do teclado e apresentam os dados de saída na tela. Então, esses dados em programas interativos são informados por um usuário e são reportados após processados para esse mesmo usuário. Mas quando grandes quantidades de dados são processadas, é comum fazer uso de arquivos. E esses arquivos são utilizados para armazenar os dados de entrada a serem processados, bem como para armazenar os dados pós-processados, são os dados de saída. Esses são chamados, então, respectivamente, arquivos de entrada e arquivos de saída. Há basicamente dois tipos de arquivo: arquivos texto e arquivos binário. Conforme visto na aula 9, nós tratamos a abertura, a leitura, a escrita e o fechamento de arquivos texto. Nesta aula, consideraremos o problema de trabalhar com arquivos binários. Um arquivo binário é uma sequência de bytes que reside em uma área de armazenamento, como disco rígido, pendrive, CD ou DVD. E esses dados ficam armazenados sob o mesmo nome, que é o nome do arquivo. Essencialmente, arquivos texto também armazenam informações com uma sequência de bytes. Mas, nesse caso, os bytes têm uma interpretação específica, como caracteres. Dependendo da codificação que você usa para o texto, um byte mapeará para um caractere, que é o caso de ASCII ou UTF-8, ou 2 bytes mapearão para um caractere, que é o caso do Unicode. Aqui, com arquivos binários, a sequência de bytes pode ter interpretações distintas, e elas mapeiam para tipos primitivos e strings. Arquivos binários podem ser criados, editados e seu conteúdo recuperado por programas que conhecem a estrutura dos dados nele armazenados. No caso de arquivo texto, a estrutura é trivial. Cada byte ou cada par de bytes mapeiam para um caractere. Aqui, conjuntos de bytes mapearão para tipos primitivos e para strings. Por exemplo, uma sequência de 4 bytes poderá ser interpretada como um valor inteiro primitivo ou como um valor ponto flutuante primitivo. Isso depende da estrutura pré-estabelecida para o arquivo, que é de conhecimento do programador. As operações básicas para a manipulação de arquivos binários são a abertura, que abre um arquivo e associa o mesmo a uma variável. No caso, um objeto é associado a uma variável e, a partir desse objeto, podemos manipular o arquivo binário. A outra operação básica é o fechamento, que após você fazer uso do seu arquivo, esse deverá ser fechado para que o recurso seja liberado de volta ao computador. Outras operações básicas são leitura e escrita, que, como o nome sugere, recupera informação de um arquivo existente ou coloca informação em um arquivo que está sendo criado ou um arquivo existente. E, por fim, uma outra operação que não vimos em arquivos texto é a navegação. A navegação permite que a gente reposicione a cabeça de leitura e escrita de um arquivo onde a gente queira. Essa operação não é tipicamente associada a arquivos texto, ela é associada apenas a arquivos binários. De forma similar do que foi visto com o arquivo texto, a abertura acontece com o comando open, o fechamento com o comando close, a leitura com o comando read, a escrita com o comando write e a navegação com o comando seek, fazendo uso do comando auxiliar tel. A operação de abertura associa um arquivo a uma variável, permitindo a manipulação de seu conteúdo. Ela é realizada pela função open, que recebe 2 argumentos. O primeiro argumento é o nome do arquivo, é um string que contém o local onde o arquivo reside em sua unidade de armazenamento. O segundo argumento é o modo. Note que os modos são diferentes aqui do que eram usados lá em arquivos texto. Em arquivo texto, os modos eram R, W, A e R+. Aqui, nós colocaremos uma letra B após de cada modo para sinalizar que o arquivo será analisado como arquivo binário. Então, os modos serão RB, WB, R+B, W+B e A+B. O fechamento de arquivo acontece com a função close e o programa nesse slide
ilustra um arquivo sendo aberto em modo RB, isso significa leitura de arquivo binário, seguido de uma impressão só para sinalizar de que o arquivo está aberto, e por fim, o close é invocado para fechar esse arquivo. Note no código apresentado que existe uma outra construção que é inédita até agora nas aulas. É o try except. Try except é uma estrutura que indica que caso uma exceção ou um erro seja emitido na switch entre a palavra reservada try, e a palavra reservada except, essa exceção será capturada e repassada para o except que trata essa exceção. Em aulas anteriores, como no caso de arquivos texto, as exceções que poderiam ser levantadas, como por exemplo, arquivo não encontrado, erro de escrita, erro de leitura, elas não eram tratadas. Aqui, usaremos o except IOError para fazer o tratamento. E o tratamento apresentado é apenas uma ilustração do que pode ser feito. Utilize seu conhecimento e sua intuição para melhorar esses tratamentos. No caso, nos exemplos apresentados, o tratamento vai consistir apenas em capturar uma situação de exceção e sinalizá-la para o usuário por meio da impressão de uma mensagem. Vejamos agora quais são os modos de abertura de arquivo binário. O modo RB abre o arquivo binário especificado para leitura, e nesse caso o arquivo deve existir previamente. Caso ele não exista, um erro do tipo File Not Found Error é levantado. O modo WB abre o arquivo binário especificado para escrita. Caso o arquivo exista, esse será sobrescrito e o conteúdo, ou seja, o conteúdo anterior será apagado. E o início da escrita acontecerá no primeiro byte deste novo arquivo. Agora, caso o arquivo não exista, um novo arquivo é criado. O modo R mais B abre um arquivo binário especificado tanto para leitura quanto para escrita. Nesse caso, o arquivo deve existir previamente, podendo seu conteúdo ser alterado. E o modo W mais B abre um arquivo binário específico para escrita e leitura. Nesse caso, se o arquivo não existe, este será criado. Mas, se existe, seus dados serão sobrescritos por completo. Por fim, o modo A mais B abre o arquivo binário em modo append, ou seja, modo de concatenação, e isso implica que, caso o arquivo não exista, este será criado. Mas caso exista o arquivo com dados dentro dele, os novos dados serão concatenados ao fim desse arquivo. Então, no modo A mais B, na abertura do arquivo, o cursor de leitura escrita é posicionado no fim do arquivo, ao passo que nos outros modos, o cursor de leitura escrita é posicionado no início do arquivo. Já que nós vimos a estrutura try except para capturar exceções e emitir mensagens informando sobre exceções ao usuário, vamos ver também um outro tipo de estrutura, a estrutura with as. Utilize a diretiva with as para simplificar o seu código e para garantir que o arquivo será fechado, pois lembre, se você abrir um arquivo, você deverá fechá-lo. E o que a with as faz é abrir o arquivo e garantir que o mesmo seja fechado, independente se ocorreu ou se não ocorreu uma exceção. Então, o primeiro código que temos nesse slide mostra o uso de try except e de try finally, que daqui a pouco eu vou explicar para que serve, para a abertura de um arquivo, seu processamento e depois seu fechamento. Então, no primeiro código, temos try : dentro da switch dessa estrutura, temos arc igual a open, arquivo bin como nome de arquivo e rb como modo de leitura. E abaixo desse comando, o que temos é que se o arquivo foi bem sucedido, a outra estrutura try é acessada. E dentro dessa outra estrutura, colocaremos códigos para a leitura dos conteúdos do arquivo. Caso dentro desses códigos alguma exceção seja levantada, ou caso nenhuma exceção seja levantada, o processamento é desviado para a diretiva finally. Então, se uma interrupção abrupta acontecer no código, o finally será executado,
que implica, nesse caso, no fechamento do arquivo. Mas, se nenhuma interrupção abrupta for levantada no código, o mesmo finally será executado e o arquivo será fechado. A estrutura try except mais externa, ela capturará algum eventual erro que seja levantado ou na abertura do arquivo ou em sua manipulação. E nesse caso, a mensagem de erro ao abrir ou manipular o arquivo, será emitida na tela para o usuário. Essa estrutura de try finally interna ao try except pode ser suprimida e substituída por with as. Então, observe a simplificação de código apresentado no exemplo abaixo no mesmo slide. Temos try, with open arquivo bin, modo RB, as arc. Isso significa que o comando open será executado e, se bem sucedido, a referência para o objeto de manipulação de arquivo será associada à variável arc. Dentro da suite do with, fazemos alguma manipulação que queremos no arquivo. E o arc close está implícito dentro do with. Então, o código abaixo equivale ao código acima, porém, com menor esforço em tempo de programação. A operação de leitura em arquivos ela é sequencial, tanto para o caso de arquivo texto, quanto para o caso de arquivo binário. Para arquivos binários, a leitura copia um bloco de bytes contidos no arquivo. Este bloco de bytes tem início na posição atual do cursor de leitura escrita do arquivo. E a quantidade de bytes a serem lidos é igual ao valor especificado pelo programador. Ao fim da leitura, o cursor de leitura e escrita é movido para o fim do bloco que foi lido. A operação de leitura de arquivo é sequencial, tanto para o caso de arquivo texto, quanto para o caso de arquivo binário. No caso de arquivo binário, essa operação copia um bloco de bytes contidos no arquivo. E esse bloco de bytes tem início na posição atual do cursor de leitura escrita e, ao fim da leitura, o cursor é movido para o fim do bloco de tamanho informado. A leitura é realizada pelo método read, que é ativado a partir da variável que conhece o arquivo que está sendo manipulado. A sintaxe, então, é bloco igual a arc.read, passando como parâmetro opcional o tamanho do bloco. Nessa sintaxe, bloco é a variável que vai receber o conjunto de bytes lido do arquivo, o bloco de bytes. Arc é a variável que conhece a referência para o arquivo manipulado. Read é o comando a ser executado e tamanho é o parâmetro opcional. Quando o tamanho não é informado, o método read resulta na leitura de todos os bytes do arquivo, da posição atual até o fim do arquivo. Mas quando é informado, o valor inteiro que ali é informado resulta na leitura da quantidade de bytes indicada. Note que, quando nós tínhamos o read em arquivo texto, a leitura era por linha, utilizávamos o readline, que faz a leitura da posição atual do cursor de leitura escrita até um caractere /n. Aqui não temos esse artifício, aqui a leitura é por bloco, e você, como programador, deve saber o tamanho do bloco que queres ler. Como esse bloco não possui formatação específica, ele pode ser qualquer coisa. E essa qualquer coisa é uma definição da estrutura do arquivo, e essa definição deve ser conhecida pelo programador. Isso implica que no seu programa você deverá dar uma interpretação a esse conjunto de bytes. Fazemos isso utilizando o método unpack do módulo struct. O método unpack recebe dois parâmetros. O primeiro é um string contendo o formato a ser assumido para o bloco e o segundo, o bloco de bytes propriamente dito. Nos exemplos que seguem, veremos alguns casos de uso do método unpack. Fica a cargo do aluno ir atrás de toda a variabilidade de utilização deste método. Para o caso de estar manipulando, ou melhor, de estar lendo strings, além do unpack, é necessário fazer
a decodificação desse string, pois, conforme vimos em aulas anteriores, a string pode ser salva em arquivo em diferentes formatos. Este pode ser ASCII, UTF-8, Unicode, dentre outros. A decodificação permite que o bloco de bytes seja decodificado para uma string no formato correto. Veja nesse slide dois exemplos de programa que fazem leitura de arquivo binário. No primeiro programa, o objetivo é ler todos os bytes de um arquivo e executar alguma manipulação. A manipulação aqui não é escrita, ela não faz parte do código apresentado, mas fica clara a estrutura usada para a leitura de todos os bytes. Então, o programa principal, nesse caso, ele tem um try except, que está preparado para capturar qualquer eventual exceção que pode acontecer tanto na abertura quanto na execução dos métodos read ativados sobre esse arquivo. Dentro da suíte do try, temos uma estrutura with as, que abre o arquivo chamado arquivo bin em modo leitura e, se bem sucedida essa abertura, associa a referência para o arquivo na variável arc. Abaixo da instrução with, temos então a leitura byte a byte. Note que é simples a construção desse código. Inicialmente, fazemos a leitura de 1 byte. A variável byte recebe então o resultado de read, passando como argumento o valor 1. Caso o valor associado a byte seja igual à conversão de um conjunto vazio de bytes, o que nós temos é que atingimos o fim do arquivo. Então, o conjunto vazio de bytes é representado no laço while pelo B, seguido por um abre aspas duplas, fecha aspas duplas. Então, enquanto o byte não indicar um conjunto vazio de bytes, o laço permanece, alguma coisa é feita no byte lido e o próximo byte é lido dentro do while. Então, o próximo byte é lido da mesma forma que o primeiro. É feito byte igual a arc.read, passando como parâmetro o valor 1. O segundo exemplo apresentado nesse slide é mais interessante, pois nesse exemplo nós faremos a leitura de blocos de tamanho maior do que 1 byte e também daremos a interpretação prática a esses bytes lidos. No caso, vamos assumir que o arquivo ele contém um valor inteiro primitivo seguido por um valor em ponto flutuante de precisão dupla, o que implica que os primeiros 4 bytes armazenam o valor inteiro e os 8 bytes seguintes armazenam um valor double. Para fazer a leitura dos blocos, utilizaremos o comando read, assim como no exemplo anterior. Para fazer a interpretação do bloco como os tipos primitivos inteiro e double, nós utilizaremos a função unpack do módulo struct. Isso implica que devemos importar struct antes de fazer seu uso. Então, observe na primeira linha de código desse exemplo que temos a instrução import struct. Abaixo disso, temos um bloco try except. Nesse caso, assim como nos outros, o try except está ali de prontidão para capturar qualquer exceção, qualquer erro que venha a ser levantado pela abertura ou manipulação do arquivo binário. Dentro da suíte do try, temos a estrutura with as, que mais uma vez abre o arquivo arquivo.bin em modo leitura, modo RB, e associa a referência ao arquivo a ser manipulado à variável arc. Caso a abertura do arquivo seja bem sucedida, o programa continua dentro da suíte do with. Na primeira linha dessa suíte, temos então a leitura dos 4 primeiros bytes do arquivo, porque em sua abertura, o cursor de leitura escrita do arquivo é movido para o byte de índice 0. Então, o comando read, ativado a partir da variável arc e passando como parâmetro o valor 4, vai ler os bytes de índice 0, índice 1, índice 2 e índice 3 do arquivo. E após a leitura, o cursor de leitura e escrita será posicionado no byte de índice 5. O bloco de 4 bytes lido do arquivo é copiado para a memória principal. E esse bloco está sendo passado como parâmetro, ou melhor, como segundo parâmetro, para o método unpack. O método unpack do módulo struct
recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é um string, que indica a formatação esperada para o bloco de bytes passado como segundo parâmetro. No caso, a formatação é o caractere i, indicando que o bloco contém um único valor inteiro primitivo. Como saída do método unpack, nós sempre teremos uma tupla. E nesse caso específico do exemplo, a tupla é composta por um único valor. E esse valor é um inteiro primitivo. Então, o abre colchetes, 0, fecha colchetes, ao fim desta linha de código, significa que nós vamos pegar o primeiro valor da tupla. E esse valor será associado à variável chamada inteiro. Na segunda linha da suíte do with, nós temos uma operação similar. Mas nessa operação, nessa segunda linha, o que nós queremos é ler 8 bytes na sequência. Pegar esses 8 bytes, retornados pelo método read, passando como parâmetro o valor 8. Então, pegar esses 8 bytes, informar para o método unpack, de modo que o unpack é instruído que o conteúdo do conjunto de bytes codifica um valor ponto flutuante de precisão dupla primitivo. Então, o D minúsculo significa que os bytes ali contidos armazenam um double. Mais uma vez, o resultado de unpack é uma tupla e o primeiro valor dessa tupla é o tipo primitivo lido do arquivo. E o valor primitivo é então associado à variável chamada real. Por fim, o programa imprime na saída padrão o valor inteiro lido, seguido pelo valor real lido, e o programa encerra. Nós temos certeza que esse arquivo foi fechado porque with_as fez o trabalho de fechá-lo na ocorrência ou na ausência de exceções. Quando o bloco de bytes lido deve ser interpretado como uma sequência de caracteres, ou seja, um string, é função do programador instruir o programa para decodificar esse string de maneira adequada, pois, conforme vimos, strings ou caracteres podem ser codificados em diferentes tabelas de caracteres, como a ASCII, UTF-8 ou Unicode. Para fazer a decodificação de bytes na forma de strings, utilizamos o comando decode, que pode ser ativado a partir da variável que armazena o bloco lido. No programa apresentado nesse slide, temos então, na sua terceira linha, bloco igual a arc.read16. Isso significa que 16 bytes foram lidos do arquivo recém-aberto. E esse bloco de bytes foi associado à variável bloco. Note agora na próxima linha que nós temos bloco.decode, passando como parâmetro o texto UTF-8. O que essa instrução faz é reinterpretar esses 16 bytes na forma de 16 caracteres na codificação UTF-8. E o resultado da ativação de decode será um string que é associado, nesse caso, à variável chamada texto. Existem dezenas de codificações disponíveis para caracteres dentro de Python. Além da UTF-8, as mais conhecidas são ASCII e Unicode. Caso não seja informado o tipo de decodificação, Python assumirá a decodificação a partir de UTF-8. Até agora, vimos como abrir um arquivo binário, ler seu conteúdo e fechar o arquivo após o seu uso, sendo que o fechamento está sendo ativado de forma implícita pela estrutura with_as. Agora, vamos ver como escrever num arquivo binário. A operação de escrita ela é sequencial. Ela copia um bloco de bytes contidos na memória principal, sendo esse bloco acessado por uma variável, para dentro de um bloco de mesmo tamanho no arquivo. O bloco escrito no arquivo terá início na posição atual do cursor de leitura escrita e, após a sua escrita, o cursor será movido para o fim desse bloco. A escrita em arquivo binário é ativada a partir do comando write. Write recebe um único parâmetro. O parâmetro é justamente o bloco de bytes a ser escrito. Utilize o método pack do módulo struct
para empacotar dentro de um bloco de bytes, com formato específico, os valores primitivos e os strings contidos na memória principal do seu programa, ou associados às variáveis do seu programa. O método pack é o inverso do método unpack. Enquanto o unpack pega um bloco de bytes e converte em tipos primitivos, o método pack pega tipos primitivos e converte em bloco de bytes. O método pack espera pelo menos dois parâmetros. O primeiro é o formato do que será escrito. O segundo parâmetro é uma referência para o dado a ser escrito, assim como o terceiro, quarto, quinto parâmetros, quantos parâmetros forem necessários para atender o formato indicado. No caso de string, utilize o método encode e a codificação desejada para converter os caracteres em blocos de bytes. Vejamos agora dois exemplos. O primeiro vai escrever bytes um a um em um arquivo binário, sendo que esses bytes vieram de outro arquivo binário previamente aberto para a leitura. E o segundo exemplo vai escrever blocos de bytes formatados, ou seja, valores primitivos serão convertidos em blocos de bytes para serem escritos no arquivo de saída. Começamos então pelo primeiro exemplo. Nesse código, temos duas instruções with aninhadas. A primeira abre o arquivo origin.bin apenas para a leitura e associa a referência para esse arquivo à variável entrada. A segunda abre o arquivo destino.bin para escrita e associa a variável saída à referência para esse arquivo. Note que a leitura exige que o arquivo seja conhecido, ou melhor, que ele exista em disco. Então, se o arquivo origin.bin não estiver disponível no seu HD, esse programa levantará uma exceção. Já a escrita, o modo WB, não exige que o arquivo exista, pois se ele existir, o mesmo será sobrescrito. Se ele não existir, o mesmo será criado. Dentro da suíte do with mais interno, temos então a variável byte sendo inicializada com o primeiro byte do arquivo de entrada. Enquanto a variável byte não assumir um conjunto vazio de bytes, significa que algum byte foi lido. Enquanto algum byte for lido, o while fará sua iteração. E dentro dessa iteração, o que temos é que o byte lido atualmente é escrito no arquivo referenciado pela variável saída. É importante lembrar que a escrita é sequencial. Logo, uma vez que você escreveu um byte, o cursor de leitura escrita desse arquivo de saída move para o byte seguinte, e assim sucessivamente. E o mesmo acontece na leitura. A leitura começa no byte 0 e cada comando read copia um byte, nesse caso, porque o parâmetro passado para read é igual ao valor inteiro 1. Então, copia um byte para a memória principal e move o cursor. Isso significa, então, que o programa aqui escrito copiará byte a byte o arquivo de entrada para dentro do arquivo de saída. Ao fim das cópias, os dois arquivos são fechados e você terá no seu HD o arquivo destino.bin idêntico a origin.bin. No segundo exemplo apresentado nesse slide, temos então a escrita de um valor inteiro seguido por um valor ponto flutuante de precisão dupla dentro de um arquivo. Para isso, devemos importar o modo struct, pois é ele que nos permitirá empacotar os tipos primitivos na forma de blocos de bytes. Dentro desse programa de exemplo, temos uma estrutura try_except, preparada para capturar exceções e informar o usuário que elas ocorreram, evitando assim interrompimento abrupto do programa. E dentro da suíte do try, temos uma estrutura with_as, que abre o arquivo chamado arquivo.bin e abre ele apenas para escrita. Uma vez aberto o arquivo, o cursor de leitura é posicionado no byte de índice 0. O comando bloco igual struct.pack, abre parênteses,
string I minúsculo, vírgula, 10, fecha parênteses, faz com que o valor 10 seja interpretado como um inteiro, assim como ele é, e empacotado dentro de um bloco de 4 bytes, pois lembre que inteiros primitivos ocupam 4 bytes. Esse bloco, por sua vez, é conhecido, é referenciado pela variável bloco. E o comando arc.write, passando como parâmetro a variável bloco, fará com que esses 4 bytes sejam escritos na sequência no arquivo de destino. A escrita começa na posição atual do cursor de leitura escrita e após essa escrita, o cursor move para o byte de índice 5. Dando prosseguimento no código, o que temos agora é que o valor 99.5 será empacotado como sendo um valor ponto flutuante de precisão dupla. E eu sei disso porque o método pack do módulo struct está sendo passado com a formatação igual a D. D minúsculo significa precisão dupla. E nesse caso, então, o bloco criado a partir da invocação de pack é um bloco de 8 bytes. Esse bloco, por sua vez, é escrito no arquivo de saída, invocando o método write a partir da variável arc, passando o bloco como parâmetro. Note que o arquivo escrito a partir do código apresentado nesse slide pode ser lido a partir do código apresentado no slide anterior. Por fim, para a escrita de strings, devemos estar preocupados em como codificar essa string de modo adequado a utilizar a tabela de caracteres apropriada. Na leitura de strings de arquivos binários, vimos que a função decode é responsável por pegar um bloco de bytes e decodificá-lo na forma de um string, assumindo uma codificação específica. Caso essa codificação não seja informada, o padrão adotado é o TF8. Aqui, na escrita, faremos algo similar. Utilizaremos o método encode, presente no string, para informar que queremos codificar a string em questão em uma tabela de caracteres qualquer. E o resultado da invocação de encode será um bloco de bytes a ser escrito pelo comando write, acessado a partir da variável que referencia o arquivo. É muito importante que você, como programador, utilize a mesma formatação, a mesma codificação de caracteres, tanto na escrita quanto na leitura de seus strings. Pois o uso de uma codificação na escrita diferente da codificação da leitura fará com que a interpretação do string salvo seja incorreta. Ao abrir um arquivo em modo RB, WB, R+B ou W+B, o cursor de leitura e escrita é posicionado no primeiro byte do arquivo, o byte de endereço ou de índice 0, enquanto que ao utilizar o modo A+B, o cursor é posicionado no byte seguinte ao último byte do arquivo existente. O cursor de leitura e escrita avança automaticamente n bytes a cada leitura ou escrita, onde n é a quantidade de bytes lidos ou escritos. O interessante é que é possível consultar qual que é esse endereço, qual que é essa posição atual do cursor. E para isso, nós podemos utilizar o método tel, que é invocado a partir da variável que conhece o arquivo que está sendo manipulado. E além de conhecer qual que é a posição atual do cursor de leitura e escrita, nós podemos influenciar essa posição. Nós podemos utilizar o método seek para deslocar o cursor para um endereço de nosso interesse. O método seek recebe dois parâmetros. O primeiro é o endereço relativo para onde queremos deslocar o cursor. O segundo parâmetro é a origem sobre o qual o primeiro está relativo. A origem será 0 se nós queremos um endereço relativo ao início do arquivo. Esse é o padrão. Se não informada a origem, 0 é assumido. A origem igual a 1 indica que o deslocamento acontecerá relativo à posição atual do cursor. E a origem igual a 2 indica que o deslocamento
acontecerá relativo ao fim do arquivo. O endereço relativo pode ser valores negativos, 0 ou positivos, todos valores inteiros. Mas é importante saber que nós não podemos ler e escrever em posições negativas de endereço, nem em posições que vão além do tamanho do arquivo. Nesse slide, temos dois exemplos de código que fazem uso do comando tel. No primeiro exemplo, nós abrimos o arquivo chamado arquivo.bin em modo leitura. Isso implica que esperamos que esse arquivo esteja no HD sob o nome arquivo.bin. É um arquivo existente. Após a abertura do arquivo, o comando tel é invocado e o seu resultado é atribuído à variável pos. O que esperamos aqui é que pos receba o valor 0, pois, por construção, a abertura de um arquivo em modo RB posiciona o cursor de leitura escrita no endereço 0, o endereço de byte 0 do arquivo. Após essa leitura, imprimimos uma mensagem para o usuário indicando qual é a posição e, em seguida, vamos ler um conjunto de 4 bytes desse mesmo arquivo. Essa leitura de 4 bytes é ativada pelo método read, que recebe como parâmetro o valor 4. Então, o byte 0, o byte 1, o byte 2 e o byte 3 serão lidos, posicionando o cursor de leitura escrita no endereço de posição ou de chave igual a 4, ou seja, o quinto byte do arquivo, pois o endereço de arquivos começa do índice 0. Isso implica que a segunda invocação de tel, que acontece logo após a atribuição da leitura para a variável x, então a segunda invocação retorne o valor 4. E esse valor 4 é associado à variável pos. E em seguida, o conteúdo de pos é impresso, da mesma forma que da primeira vez, para informar para o usuário aonde está o cursor de leitura e escrita. No segundo exemplo, utilizaremos o comando seek e o comando tel para descobrir o tamanho do arquivo em bytes. Assim como no exemplo anterior, vamos abrir o arquivo existente chamado arquivo.bin e abriremos apenas para a leitura. Em seguida, deslocaremos o cursor de leitura escrita para a posição 0 relativa ao final do arquivo. Por isso, seek é invocado passando como primeiro parâmetro o valor 0 e como segundo parâmetro o valor 2, indicando que queremos relativo ao final do arquivo. Após reposicionar o cursor de leitura escrita, invocamos o comando tel. E esse retornará então a posição atual do cursor de leitura escrita, que obviamente é o tamanho do arquivo em bytes. E esse tamanho é impresso pela terceira linha da suíte with_s como informativo ao usuário de qual que é o tamanho do arquivo em bytes. Os comandos seek e tel permitem a navegação dentro de um arquivo binário. Isso implica que nós podemos fazer acesso randômico para leitura do conteúdo desse arquivo. Isso é possível porque, se nós conhecemos a estrutura interna do arquivo, nós podemos estimar em qual byte começa cada informação, o que não é sempre possível no caso de arquivos texto. No exemplo apresentado nesse slide, nós vamos utilizar o comando seek para reposicionar o cursor de leitura escrita num lugar específico do arquivo de entrada. Então, inicialmente, nós abrimos esse arquivo utilizando o método open e associando a referência para o arquivo a ser manipulado à variável arc. Em seguida, nós fazemos um loop que tem por objetivo ler os 10 primeiros valores inteiros armazenados nesse arquivo. É importante lembrar que, se o arquivo não contiver bytes suficientes para os 10 valores inteiros, uma exceção será levantada. Mas aqui vamos assumir que existem esses 10 valores inteiros armazenados. Isso implica que o for será iterado de maneira apropriada até o final. Após a leitura dos 10 valores inteiros, o que teremos então é impresso na tela esses valores, lidos de forma primitiva do arquivo binário, emitidos na saída padrão, como caracteres, como texto, emitido pelo comando print.
Após a leitura dos 10 valores inteiros, o que acontece é que o cursor de leitura e escrita foi deslocado do início do arquivo para o início do 11º valor inteiro. Então, se cada valor inteiro possui 4 bytes e 10 desses valores foram lidos, após a leitura de 10 valores, o cursor de leitura escrita estará posicionado no byte de índice 40 do arquivo. O que fazemos agora nesse programa é voltar alguns inteiros atrás. No caso, queremos retroceder em 5 valores inteiros a leitura. Então, observe aqui, na primeira invocação do método seek, que queremos reposicionar o cursor em relação à posição atual deste cursor. A posição atual desse cursor é indicada pelo segundo parâmetro igual a 1. E o posicionamento relativo à posição atual é dado por menos 20, que é o resultado de 4 vezes 5 negados. Voltar 20 bytes significa voltar 5 valores inteiros. Após o seek, de menos 20 em 1, temos um novo laço que lê os próximos 5 valores inteiros contidos no arquivo. Se você pegar esse programa e executar em seu computador a partir de um arquivo de inteiros válidos, o que você verá é que 10 valores serão impressos e, em seguida, os últimos 5 valores impressos serão impressos novamente. A segunda invocação de seek presente nesse programa faz com que o cursor de leitura escrita seja reposicionado no byte 0 em relação ao início do arquivo. A leitura que sucede esse reposicionamento faz com que o primeiro valor inteiro seja lido novamente e, em seguida, impresso na tela ou na saída padrão. Neste outro exemplo, utilizaremos o modo W mais B para escrever e ler de um arquivo binário e o comando seek para reposicionar o cursor de leitura escrita na medida que necessário no código apresentado. O programa aqui apresentado é composto do programa principal e de um subprograma. Esse subprograma, chamado mostra os n primeiros valores, recebe como parâmetro o arquivo que está sendo manipulado, já aberto, e um valor inteiro n, que indica quantos n valores terão que ser lidos do arquivo e exibidos na tela do computador. Esse n é um valor inteiro. E assumimos aqui que os valores lidos de dentro do arquivo também serão valores do tipo inteiro primitivo. Então, primeiro, vamos analisar o conteúdo do subprograma chamado mostra os n primeiros valores. Observe na suíte desse subprograma em que é impressa a mensagem os primeiros valores contidos no arquivo são. Em seguida, é feito um seek para o endereço 0, nesse caso, o início do arquivo. E, em seguida, um laço do tipo for percorre n valores e, em cada interação desse laço, é feita uma leitura de 4 bytes a partir do comando read. Esses 4 bytes são, então, desempacotados na forma de inteiros primitivos e, por fim, impressos na saída padrão ou na tela do computador pela instrução print. Vamos agora olhar para o programa principal. O programa principal abre o arquivo arquivo.bin em modo W mais B. O que acontece aqui, então, é que, se o arquivo existe, esse arquivo é zerado e o cursor de leitura escrita é posicionado no endereço 0 do arquivo. Se o arquivo não existe, o arquivo chamado arquivo.bin é criado e também o cursor de leitura escrita é posicionado no endereço 0 desse arquivo. Na primeira parte do programa principal, é feita a escrita de valores inteiros primitivos, que vão de 1 a 5. Isso é garantido pela estrutura for, que associa à variável x os valores 1, 2, 3, 4 e 5, e para cada um desses valores, executa a instrução pack, convertendo o valor x de 4 bytes, um tipo inteiro, em um bloco de 4 bytes. Esse bloco de 4 bytes é escrito então no arquivo pelo comando write.
Após a escrita dos 4 valores inteiros primitivos, cada um ocupando 4 bytes, o que o programa faz é invocar o subprograma que mostra os 5 primeiros valores inteiros do arquivo. Esse passo é apenas para mostrar que os valores estão lá. E note que não foi preciso fechar o arquivo para reler os 5 primeiros valores. Bastou reposicionar o cursor de leitura escrita no endereço 0. Após mostrar esses valores, o programa principal imprime uma mensagem dizendo que vai substituir o segundo valor inteiro contido no arquivo pelo valor 99. Em seguida, o programa principal dá um seek para o endereço 4 do arquivo. Endereço 4 significa o 5º byte do arquivo, ou seja, o início onde poderá ser lido ou escrito o segundo valor inteiro. Nesse caso, nós vamos sobrescrever esse segundo valor inteiro. E a sobrescrita é dado primeiro pelo empacotamento do valor inteiro 99 num conjunto de 4 bytes, seguido pela escrita propriamente dita, pela invocação do método write. Por fim, para nos certificarmos de que os valores estão lá e modificados na forma que o segundo valor passou de 2 para 99, o programa principal invoca o subprograma mostrar os n primeiros valores, requisitando que os 5 primeiros valores sejam mostrados novamente. Só que nessa invocação, o que nós temos é que a impressão na tela será do valor 1, do valor 99, valor 3, valor 4 e valor 5. Agora que vimos como abrir arquivos binários, navegar nesses arquivos utilizando o comando seek, ler e escrever informação com os comandos read e write, é interessante então introduzir o conceito de registro. É conveniente organizar coleções de dados dentro de arquivos em unidades de tamanho fixo, chamados registros, mesmo que nem todo o espaço reservado para um registro seja efetivamente utilizado. Como exemplo de registro, vamos dar aqui o armazenamento de dados de um grupo de alunos, reservando para cada aluno m bytes do arquivo, isto é, um registro de m bytes. Dentre as vantagens do uso de registro, está que podemos saber quantos registros existem no arquivo ao tomar o tamanho do arquivo e dividi-lo pelo tamanho conhecido do registro. Podemos também calcular o endereço do início de cada registro utilizando uma fórmula bastante simples, que é a seguinte: o endereço será igual à chave do registro vezes o tamanho conhecido do registro. Aqui vamos assumir que os registros têm chave de 0 até a quantidade de registros menos 1. O tamanho do registro será um valor inteiro positivo. O endereço nada mais é do que o valor inteiro em bytes que indica dentro do arquivo onde começa a informação de um registro de chave informada. Registros são compostos por itens de dados, também chamados de campos. É conveniente que os campos sejam preenchidos na mesma ordem em todo o registro para um tipo de dado específico. Por exemplo, o registro de cada aluno pode conter o código de matrícula, que nesse caso vamos assumir ser um texto com exatamente 9 caracteres UTF-8, ou seja, 9 bytes. Ter aqui como segundo campo o nome do aluno, que também será um texto, com no máximo 30 caracteres UTF-8, portanto 30 bytes. E o CR desse aluno, que será um valor ponto flutuante de precisão simples, ou seja, um float que ocupa 4 bytes. Logo, cada registro do aluno ocupará ao todo m igual a 43 bytes nesse arquivo. Na ilustração apresentada nesse slide, temos como os dados estarão dispostos na forma de bytes dentro do arquivo. Então, aqui nesse exemplo, os 9 primeiros bytes, os bytes de endereço 0 a 8, guardarão a matrícula do primeiro aluno. Os bytes de endereço 9 a 38, o nome do primeiro aluno. E os bytes de endereço 9 a 42, o CR do primeiro aluno. Esse bloco, que vai do byte 0 ao byte 42 do arquivo, corresponde a uma unidade,
corresponde ao registro de chave 0 aos dados do primeiro aluno. Ainda nesse exemplo, vamos ver onde ficam então os dados do segundo registro, do segundo aluno. A matrícula do segundo aluno será colocada nos bytes de endereço 43 a 51, enquanto que seu nome nos bytes de endereço 52 a 81, e por fim o seu CR nos bytes de 82 a 85. Os demais registros terão formatação correspondente a esses dois apresentados. O programa que segue ilustra como podem ser escritos e lidos informações de registros seguindo a formatação apresentada anteriormente. No programa aqui apresentado, nós temos então uma variável tam, que indica o tamanho conhecido do registro em bytes. O tamanho será igual a 43 bytes. Esse programa é composto por dois subprogramas e do programa principal. O primeiro subprograma escreve os dados no arquivo, na ordem que nós esperamos que sejam escritos. Então, primeiro caso, é escrita a matrícula do aluno, depois o seu nome e, por fim, o seu CR. Note nesse subprograma como a gente vai proceder para garantir o tamanho esperado de 43 bytes para o registro. No caso da matrícula, que é um string, essa deverá ser codificada na forma de UTF-8. Como nós, por construção, estaríamos garantindo que ela teria ali exatamente 9 bytes ou 9 caracteres, não há necessidade de fazer nenhum tratamento especial. Então, o que se espera é que matrícula.encode UTF-8 retorne exatamente 9 bytes, e esse bloco de 9 bytes é escrito na posição atual do cursor de leitura escrita dentro do arquivo de saída. Na segunda linha do subprograma escrever, nós vamos escrever o nome do aluno. Só que nome é algo de tamanho variável. Pode ser que o aluno tenha mais do que 30 caracteres no seu nome, pode ser que o aluno tenha menos de 30 caracteres no seu nome. E nós devemos garantir que exatamente 30 caracteres, logo 30 bytes em codificação UTF-8, sejam escritos no arquivo. Para garantir tal condição, nós fazemos o seguinte artifício. E esse artifício pode ser repetido em diversos outros programas. O primeiro é truncar o nome em 30 caracteres, para o caso de um nome informado, como o meu nome, ter mais do que 30 caracteres. Nós truncamos o nome utilizando fatiamento. Então, nome, abre colchetes, 2.30, fecha colchetes, selecionará os 30 primeiros caracteres do nome. Caso o nome seja menor do que 30, todos os caracteres são retornados. A próxima padronização a ser feita é que, se o nome for curto, ou seja, com menos de 30 caracteres, esse precisa ser preenchido com alguma coisa, para que um bloco de 30 bytes seja escrito no arquivo. Fazemos isso com ljust, uma função disponível em strings. Nós queremos justificar à esquerda de uma string de 30 caracteres a string existente, preenchendo à direita a string com um caractere desejado. Nesse caso, o caractere 0. Após criar essa string padronizada de 30 caracteres, invocaremos aqui o comando encode para converter a string num bloco de bytes com a codificação de cada caractere na forma UTF-8. Logo, um bloco de 30 bytes. E esse bloco de 30 bytes é escrito no arquivo pelo comando write. Por fim, para o aluno da vez, falta escrever o seu CR, que é um ponto flutuante de tipo primitivo. Utilizaremos a rotina pack para empacotar o CR na forma de 4 bytes, e esses 4 bytes serão escritos na sequência no arquivo. Então, o subprograma escrever escreverá a matrícula, o nome e o CR em exatamente 43 bytes. O segundo subprograma apresentado nesse código é o subprograma ler. Ele espera como parâmetro uma referência para o arquivo que está sendo manipulado. E ele assume que o cursor de leitura escrita está exatamente no início do registro a ser lido. Como nós conhecemos a ordem em que os dados são escritos em um registro, nós podemos então implementar
um subprograma que lê esses dados na mesma ordem. Ou seja, primeiro lê a matrícula, depois lê o nome e depois lê o CR. E como resultado, o subprograma ler vai retornar uma tupla contendo esses 3 dados na sequência. Para a leitura da matrícula, nós sabemos que o dado tem exatamente 9 bytes, sendo que esses 9 bytes são lidos pelo comando read, passando como parâmetro o valor 9, e depois decodificados como sendo um string no padrão UTF-8. Nós sabemos também que nomes têm até 30 caracteres. Então, após a leitura da matrícula, faremos a leitura do nome. Mas lembrem que nomes podem ter menos que 30 caracteres, e o artifício que utilizamos na escrita foi preencher os caracteres faltantes com o caractere 0. Logo, aqui precisamos remover esses zeros. Então, para fazer essa tarefa, nós primeiro lemos o conjunto de 30 bytes, através do comando read. Depois, codificamos esses bytes utilizando o UTF-8, gerando assim um string de 30 caracteres. E fazemos um strip à direita, ou rotina rstrip, para remover os caracteres zeros que estão à direita da string em questão. O resultado aqui então será um nome na forma de um string sem zeros à direita. Por fim, procedemos com a leitura do valor em ponto flutuante simples, utilizando o read de 4 unidades para obter um bloco de 4 bytes, seguido pela conversão ou pelo empacotamento desses 4 bytes na forma de um ponto flutuante simples. E esse ponto flutuante, esse valor em ponto flutuante, é associado à variável CR. A matrícula, o nome e o CR são então retornados por return dentro de uma tupla que vai ser construída colocando return, matrícula, nome, CR. Voltem agora sua atenção para o programa principal. Nesse programa, faremos uso das rotinas de escrita e leitura apresentadas anteriormente. No programa principal, primeiro abrimos o arquivo chamado arquivo.bin no modo W mais B. E a referência para o arquivo a ser manipulado é associado à variável arc. Como o arquivo aqui estará vazio, escreveremos os dados de 3 alunos: o aluno Alessandro, a aluna Dayana e o aluno Gustavo. Então, para isso, invocaremos o subprograma escrever 3 vezes, passando em cada invocação a referência para o arquivo, o string que corresponde à matrícula, o string que corresponde ao nome e o valor ponto flutuante que corresponde ao CR. Para cada invocação de escrever, um registro de 43 bytes é escrito e o cursor de escrita e leitura é deslocado sucessivamente para o início do próximo registro a ser escrito ou lido. Mas agora, digamos que nós queremos voltar o cursor de leitura escrita para o registro de chave 2. Podemos fazer isso invocando o método seek, passando como parâmetro 2 vezes o tamanho do registro. Note que se fosse para voltar para o registro de chave 0, seria 0 vezes tamanho. Para voltar para o registro de chave 1, seria 1 vezes tamanho. No registro de chave 2, é 2 vezes tamanho. Então, esse seek posicionará o cursor de leitura escrita no início do registro relacionado ao aluno Gustavo. Uma vez reposicionado o cursor de leitura escrita, utilizaremos o subprograma ler para ler os dados do aluno em questão e, por fim, utilizaremos a função print para imprimir os dados desse aluno. Copie o código apresentado para dentro do seu editor Python, compile e execute o programa para melhor compreensão do que aconteceu. Bem, a forma como eu apresentei para a manipulação de registros, ela pode ser simplificada. Isso porque Python oferece mais de uma maneira elegante de empacotar e desempacotar dados para serem escritos ou lidos como registros de tamanho fixo em arquivos binários. A forma mais simples de lidar com registro em Python
é através de estruturas criadas via módulo struct. Essas estruturas são construídas a partir da invocação da função struct com S maiúsculo e dentro do módulo struct com S minúsculo, passando como parâmetro o formato do registro. Então, na invocação de nome da estrutura igual a struct, entre parênteses formato, nome da estrutura será uma variável que referencia um objeto do tipo struct, capaz de empacotar e desempacotar valores, conforme o formato especificado, simplificando muito a forma de declarar aos subprogramas escrever e ler. Enquanto que formato é uma string que determina a sequência em que os dados serão empacotados pelo método pack ou desempacotados pela função unpack. Então vejamos agora como fica o programa anterior reescrito pelo uso de objeto do tipo struct. Nesse programa, a primeira alteração notável é que nós não precisamos guardar na variável tam o tamanho do registro. O que nós faremos aqui é criar uma estrutura chamada aluno, com A maiúsculo, que conterá dentro dela a seguinte formatação: 9S, 30S e F. Essa formatação significa que teremos um string com 9 caracteres, seguidos por um string com 30 caracteres, seguidos por um ponto flutuante de precisão simples. Os espaços em branco nessa formatação são dispensáveis. Então você pode utilizar ou não utilizar esse espaço em branco. Dá na mesma. Nós colocamos espaço em branco para facilitar a leitura da formatação do registro. Agora, uma vez tendo a estrutura aluno, observe como foi simplificado o programa, ou melhor, o subprograma escrever e o subprograma ler. No caso do subprograma escrever, ele foi reduzido a uma única linha para a construção de bloco e uma outra linha para a escrita propriamente dita desse bloco no arquivo. A grande alteração aqui, então, está relacionado na primeira linha, onde bloco é igual a aluno.pack, passando como argumentos de pack a matrícula, codificada em UTF-8, o nome codificado em UTF-8 e o CR, que é um ponto flutuante. Para o caso de uso de struct, o 9S e o 30S garantirão que, se os strings contiver mais do que 9 caracteres ou mais que 30 caracteres, ou tiver menos que 9 caracteres ou menos que 30 caracteres, os números serão truncados no tamanho esperado e preenchidos pelos caracteres faltantes. Então, o que a gente fez antes, utilizando 3 linhas de código, agora pode ser feita em uma ou 2 linhas de código. Uma, se nós quisermos eliminar a declaração da variável bloco e invocar write diretamente com o recebimento do resultado da função pack. Vamos agora olhar como o subprograma ler foi simplificado. No caso da leitura, nós teremos que ler, de qualquer modo, um bloco de bytes. E a quantidade de bytes lida para o bloco é a quantidade de bytes do nosso registro. A variável interna size, contida em aluno, tem a mesma função da constante tam declarada no programa anterior. Ela guarda o tamanho do registro. Então, o comando read, passando como argumento o conteúdo de aluno.size, retornará um bloco de exatamente 43 bytes. Esse bloco agora precisa ser desempacotado. Desempacotado conforme a formatação da estrutura, conforme a formatação do registro. Fazemos isso invocando aluno.unpack bloco. E o resultado do unpack é uma tupla, nesse caso contendo 3 valores, respectivamente a matrícula, o nome e o CR do aluno. Mas lembre que o nome do aluno tem tamanho variável. Ele pode ter menos do que 30 caracteres. Então, o que nós vamos fazer aqui, assim como no exemplo anterior, é remover os zeros, os caracteres zeros, colocados à direita do nome. E a remoção é feita exatamente da mesma forma como foi feita anteriormente. Nós utilizamos, então, para retorno
do primeiro valor da tupla emitido pelo subprograma ler, nós retornamos campus indexado por 0. Para o segundo valor da tupla, campus indexado por 1, decodificado em UTF-8, seguido pelo strip à direita de caracteres zeros. E por fim, como terceiro elemento armazenado na tupla retornado pela subrotina ler, nós retornaremos campus indexado por 2. O programa principal desse exemplo é idêntico ao programa principal do exemplo anterior, com a única exceção de que TAM é substituído aqui por aluno.size, na invocação do método seek. Para a fixação dos conteúdos dessa aula, sugiro fortemente que você faça os exercícios relacionados à escrita, leitura e manipulação, de modo geral, de arquivos binários. Acesse o caderno de exercícios a partir do botão que está disponível no slide atual. Nesta última aula do curso, foi apresentada a persistência de dados através de arquivos binários. Espero que você tenha gostado do curso e que tenha tirado bom proveito dos conhecimentos aqui transmitidos.